agradeço a participação e interesse dos assistentes. Eu sou Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Gostaria de registrar aqui a presença com as devidas apresentações posteriores do deputado Alexandre Padilha, do deputado Pedro Westphalen e do Antônio Nasser, que é presidente do Conselho da ABMED. O objetivo da nossa conversa de hoje e bem em linha com o tema principal da Hospitalar desse ano, que é Back to the Basics, né, fazendo a retomada de uma vida normal, eu acho que traz à tona a necessidade de retomarmos temas que de alguma maneira ficaram ou relegados ou postergados, ou que de alguma maneira perderam o foco durante esses últimos 2 anos e pouco de pandemia. Para nós, uma associação voltada para a indústria de tecnologia para a saúde, falar sobre o GECIS, né, que é a questão do desenvolvimento econômico e industrial para a saúde, a retomada das discussões acerca do complexo econômico e industrial para a saúde é de fundamental importância para o país, não só pelo aspecto que ficou patente da essencialidade da saúde nesses últimos anos, mas pelas potencialidades que o Brasil tem em termos de desenvolvimento, não só regional, como player global nas novas cadeias de produção e abastecimento que estão se formando no mundo pós-pandemia. Então, dada essa essencialidade da saúde e a necessidade do Brasil se reposicionar no aspecto industrial, é que nós tomamos aqui a iniciativa de conversar com 2 expoentes da área de saúde, mas também ligados a outros temas da própria cadeia de saúde, para conversar um pouquinho aqui com a gente e trazer as perspectivas acerca da retomada das discussões da importância do complexo econômico e industrial da saúde para o SUS e como política industrial setorial. Eu vou apresentar então de uma maneira mais detalhada os nossos 2 palestrantes. O deputado Alexandre Padilha é médico, professor universitário, deputado federal pelo PT, foi ministro da coordenação política de um dos mandatos do presidente Lula, foi ministro da Saúde da gestão da ex-presidente Dilma, secretário de Saúde na gestão Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. É uma honra tê-lo aqui conosco, deputado. Muito obrigado. Deputado federal Pedro Westphalen, médico, natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Trabalhou durante muitos anos no atendimento à comunidade na região e é responsável por aproximadamente 8.000 partos. Então, isso, muitos brasileiros aí têm uma descendência diretamente ligada, né, deputado? Está no primeiro mandato, foi deputado estadual 2002 a 2018, está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados e trabalhando fortemente nas pautas de saúde, agricultura e municipalismo. Dentre as comissões e frentes lideradas pelo deputado, representante do Rio Grande do Sul, está a presidência da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunização e a recente criação e também presidência da Frente Parlamentar de Prevenção em Doenças Pulmonares Graves. Em 2022, assumiu a vice-presidência da Comissão de Saúde, Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado Pedro, igualmente um prazer tê-lo aqui conosco. Também participa o Antônio Nasser, ele é diretor-geral América Latina da Baxter Hospitalar e é presidente do Conselho de Administração da ABMED. Nasser atua há mais de 25 anos no setor de saúde, passando pelas áreas de farmacêutico, diagnóstico, biotecnologia, dispositivos médicos. Tem bacharelado e mestrado em administração pela USP, MBA em Marketing e Negócios Internacionais e, como eu disse, responde pela Baxter América Latina. Então, Nasser, também muito obrigado aí pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Eu gostaria já de passar a palavra para o deputado Alexandre Padilha para fazer aí as suas considerações iniciais, já pensando, deputado, a partir do relatório da subcomissão que o senhor presidiu lá na Comissão de Seguridade Social, Família e Seguridade Social, justamente voltada para a questão do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Por favor. Muito obrigado, Fernando Silveira. Queria saudar o meu colega Pedro Westphalen, saudar o Nasser, parabenizar a ABMED, saudar entidades que estão aqui presentes, participantes.
Em primeiro lugar, para nós é uma alegria, graças ao esforço da ciência, da vacina, a gente poder voltar a se encontrar presencialmente, poder participar ativamente dessa feira, que é uma das grandes, né, feiras do mundo. É um grande orgulho o Brasil ter uma feira como essa e uma das grandes feiras do mundo em equipamentos, materiais hospitalares, tecnologia hospitalar. E ainda mais é uma alegria também ser convidado pela ABMed, uma associação que envolve um conjunto de empresas do nosso país que buscam se esforçar, né, no dia a dia a inovar, a produzir, gerar empregos, tecnologia aqui no nosso país. Eu participo aqui nessa mesa certamente em parte pela experiência de gestão, seja no Ministério ou na Secretaria Municipal de Saúde, mas como disse Fernando Silveira, porque eu tive a honra de ser o relator eu fui o proponente e depois fui relator de uma comissão que nós criamos na Câmara dos Deputados no ano passado, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, o presidente deputado Luizinho, doutor Luizinho, que era exatamente uma comissão para discutir que desafios, que obstáculos a serem superados para que a gente pudesse aumentar a nossa capacidade nacional de produção de medicamentos, equipamentos, serviços na área da saúde. Quando a gente fala de capacidade nacional, a gente sempre falando que a gente não nos interessa necessariamente qual que é a origem do capital, nos interessa aonde esse capital vai ser investido. Se vai ser investido aqui no Brasil para gerar emprego, conhecimento, serviços, né? Dentro de uma realidade nova do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Eu tive a honra de, quando fui ministro da coordenação do presidente Lula, coordenação política do presidente Lula, a gente cunhou no âmbito do governo federal, na época era o chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que cunhou essa ideia de uma política nacional para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Depois, na condição de ministro da Saúde, tive a honra de ter participado da aprovação de várias leis, regras das parcerias de desenvolvimento produtivo, né, de como que a gente repensar, inclusive, esse Complexo Econômico Industrial da Saúde sobre uma nova realidade, né? E eu quero trazer 3 componentes dessa nova realidade. A primeira é a própria realidade tecnológica, né? Eu digo que essa introdução aí do que a gente chama, né, dos componentes 4.0, da indústria 4.0, do sistema de informação, da tecnologia de informação, ela, mais do que uma tecnologia ser utilizada, ela gera uma demanda nova, né? A gente tem uma demanda que é uma demanda real, concreta, a partir da necessidade de saúde, da necessidade de intervir na saúde, de gerar cuidado, de gerar prevenção. E você tem uma demanda que é uma demanda a partir dessa demanda concreta, virtual, dialoga aí no espaço da tecnologia de informação, dialoga com o conjunto dos dados que circulam, da forma como você pode ler esses dados e que gera uma nova demanda, inclusive, para o próprio Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, o Brasil se apropriar disso, as empresas nacionais ou internacionais que investem aqui no Brasil, quem constrói políticas públicas no Brasil, seja o Congresso Nacional, seja o Executivo, quem executa essas políticas, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, temos que ter completa noção desse novo elemento dessa realidade, né, que envolve aí no dia a dia da produção, toda a parte da internet das coisas, né, a entrada dessa internet das coisas no ambiente hospitalar, no ambiente do cuidado da saúde, todo o debate sobre o acompanhamento, a produção de dados, a inteligência sobre dados, chamado Big Data, né, dos grandes serviços que começa a surgir, se procriar a partir daí. Eu acho que esse é o primeiro dado de uma nova realidade. O segundo, como disse o Fernando Silveira, é uma percepção que eu acho que aqui no Brasil e no mundo, né, de que a pandemia provocou em cada um de nós, né, cada vez mais uma necessidade daquilo que a gente já afirmava antes, de que um país como o Brasil, que tem como desafio ter um sistema único de saúde universal, um desafio constitucional para mais de 200 milhões de brasileiros, e tem o orgulho também de ter um sistema de saúde suplementar que hoje envolve, né, cerca de 42, 43 milhões de brasileiros, já chegou a 50 milhões de brasileiros, ou seja, já chegou ao tamanho do Sistema Nacional Público Espanhol, né, que um país como esse, se quiser ter o SUS como sustentável, e se quiser ter na saúde suplementar a capacidade permanente de ir inovando, incorporando novas tecnologias, nós precisamos aumentar a nossa capacidade nacional de produção. Eu acho que isso ficou muito evidente na pandemia, os riscos que uma pandemia gera de insustentabilidade da garantia do acesso
do direito à saúde, da ampliação cada vez mais da incorporação de tecnologias e também, não só enquanto garantir direito à saúde, mas como oportunidade também na saúde suplementar, de manter isso como espaço vivo de incorporação permanente no cenário que tem o Brasil. E uma terceira questão, que eu acho que o Fernando Silveira também trouxe aqui, a gente está absolutamente convencido, debatemos muito sobre isso no Complexo Econômico Industrial da Saúde, nessa comissão, tivemos a oportunidade de dialogar com representantes de outros países, né? Não só do setor privado nas empresas, mas também representantes da Organização Mundial de Saúde, de pessoas que estudam, de institutos de outros países, que é uma oportunidade, né? O mundo, a partir da pandemia, na minha opinião, né, vários países têm feito movimentos muito concretos, sejam governos nacionais, sejam empresas privadas, de reduzir a dependência em relação à Coreia do Sul, à Índia e à China, na sua capacidade nacional de produção de equipamentos e serviços de saúde. Ou seja, abre-se uma oportunidade para o Brasil participar dessa reorganização no mundo de novas cadeias de produção que vão vislumbrar complementariedade. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade de participar delas. Não é ser ufanista, né? Mas saber que nós temos um país que tem um mercado público gigante, de mais de 200 milhões de habitantes, temos um mercado privado importante, né, com o tamanho do Sistema Nacional Público Espanhol, temos uma agência reguladora que é respeitada internacionalmente. Eu, quando fui ministro da Saúde, a Anvisa foi presidente, né, coordenou o Fórum de Agências Internacionais Reguladoras. A partir dali assumiu um conjunto de credenciais, inclusive de cooperação com as principais agências reguladoras do mundo. Temos uma posição que é uma posição tradicional da nossa política externa, né, de independência, de cooperação, de diversidade no seu comércio exterior. E partimos de uma região que é uma região que tem todas as suas dificuldades, né? Toda a dificuldade de serem países de renda média, todas as dificuldades em relação à desigualdade, as vulnerabilidades que tem, mas que é uma região importante, que é a região da América do Sul. Então, nós temos tudo, na nossa opinião, e o relatório do complexo dessa comissão aponta para isso, para aproveitar isso como oportunidade, né? Então, existe uma nova realidade do Complexo Econômico Industrial da Saúde, existe uma necessidade apontada por todos de que você aumente a sua capacidade nacional de produção e existe uma oportunidade da qual o Brasil não pode perdê-la, né? Não é à toa que a feira hospitalar é uma das maiores feiras do mundo. Tem a ver com o potencial dos empresários brasileiros, dos gestores públicos brasileiros, mas sobretudo com o potencial do mercado brasileiro, do que a gente pode significar se a gente estabelecer parcerias e cooperações com o mundo. Então, basicamente, Fernando, né, esse relatório do complexo, da Comissão do Complexo Econômico Industrial da Saúde, até quero convidar a todos que não o leram ainda, possam ler, teve grandes contribuições, inclusive da ABMED, de várias associações. Ele aponta algumas questões que eu considero fundamentais. Primeiro, nós temos que assumir a missão de ter uma política industrial no país que estimule a produção nacional aqui no Brasil, seja pelo capital nacional, seja pelo capital internacional que tem interesse em investir no Brasil. Ou seja, queremos retomar uma política industrial. Consideramos que um país que tem o mercado público que tem, o mercado privado que tem, os desafios que tem, ou você constrói uma política industrial em diálogo com os atores privados ou públicos, ou só o mercado não dá conta de a gente aumentar a capacidade nacional de produção. Então essa é a primeira questão. Queremos construir uma política. Segundo, né, eu considero que o tema da saúde pode ser aquilo que vários economistas têm apontado, que são chamadas missões sociais da reindustrialização, né? Hoje tem um debate internacional sobre missões socioambientais da industrialização. Eu estou convencido de uma coisa, que a indústria da saúde pode ser um grande exemplo no Brasil de uma missão socioambiental de reindustrialização do país. Pela capacidade que nós temos de vincular, aumentar a produção, aumentar a riqueza, aumentar o lucro, ganhos, tecnologias vinculado a um tema social, que é o acesso à saúde, e pela condição que essas empresas têm de poder fazer uma produção sustentável, ambientalmente respeitada e que pode ser um chamariz importante para o Brasil em relação ao mundo, né? Terceiro, é fundamental ter uma coordenação. É uma coordenação que não é exclusiva do governo federal, ela necessariamente tem que ter diálogo permanente com o setor privado, com os gestores estaduais e municipais,
com o setor de serviços, que opera, por exemplo, a saúde suplementar, né? Mas é fundamental que essa coordenação exista. Nós tínhamos no Brasil o chamado Grupo Executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, né? Que era coordenado pelo Ministério da Saúde, que era uma novidade, ou seja, o Ministério da Área Social coordenar um grupo que envolve outros ministérios e atores privados de uma política econômica. Isso é bastante ousado e muito positivo, porque dá a conotação da necessidade do acesso e do tamanho do mercado público e da capacidade das questões regulatórias que envolvem a Anvisa sob coordenação do Ministério da Saúde, e que esse grupo precisa ser retomado. Então, o relatório é muito explícito nisso, um grande consenso de todos os partidos que participaram, os setores privados, públicos. Nós precisamos retomar esse grupo executivo. E mais, nós achamos que ele tem que ser uma política de Estado, não de quem é o governo que esteja. Por isso, inclusive, nós estamos aproveitando um projeto de lei do presidente Dr. Luizinho, um projeto de lei sobre Estratégia Nacional da Saúde, para incluir na condição de relator, conversado também nesse grupo, nessa comissão, que a gente inclua, né, como parte de uma estratégia nacional da área da saúde, a recriação de um grupo executivo com participação dos governos, sob coordenação do Ministério da Saúde e participação do setor privado, né? Nós precisamos transformar as políticas indutoras de aumento da produção nacional também em políticas de Estado, que ultrapassem os governos, né? Então essa é uma questão que o relatório aponta com muita força, para que o governo de plantão não venha e desmonte tudo, não destrua tudo, não venha e paralise tudo, né? Nós precisamos criar mecanismos, aí é um debate muito importante, tem recomendações no relatório para o Tribunal de Contas da União, para o Judiciário. Nós precisamos criar mecanismos rever mecanismos das compras governamentais na saúde, trazendo a especificidade que elas têm para utilizar ao máximo esse poder indutor do mercado público da saúde, né? Uma das questões, por exemplo, apontadas, precisamos ter mecanismos que garantam compras governamentais plurianuais, né? Que permita, por exemplo, planejamento e organização do setor privado para garantia daquela produção, os mecanismos de transferência de tecnologia, como garantir isso, né? Então a ideia é de que você perpasse também o ano orçamentário para que permita um maior planejamento, né? E uma série de questões do âmbito regulatório, que eu acho que vou me estender muito, senão fico aqui muito tempo falando, né? Mas são apontamentos importantes de você ter uma prioridade para os mecanismos regulatórios daquilo que significa incorporação de tecnologia, inovação tecnológica no nosso país, aumento da capacidade nacional de produção, né, que é muito importante, e o debate sobre o regime tributário, né? Nós precisamos pensar uma mudança tributária no país que reduza a carga tributária para quem gera emprego e inovação tecnológica. Eu acho que nós temos que pensar como que a gente aumenta a carga tributária para quem não gera emprego e nem inovação e incorporação tecnológica, e reduza a carga tributária para quem gera emprego e inovação tecnológica no país, como parte do estímulo para aumentar a capacidade nacional de produção aqui, seja por empresários nacionais ou seja pelo capital internacional que possa ser trazido. Eu vou encerrar por aqui. Fernando, Nasser, Pedro, busquei trazer aqui os principais elementos, mas ficar à disposição de vocês das várias dúvidas que possam ter. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é uma alegria rever vocês, a gente poder estar presencialmente e poder abrir esse diálogo com cada um e cada uma que está aqui. Obrigado, deputado Alexandre. Para quem tiver interesse, mais um dado que o deputado não citou, o relatório dele tem 34 indicações de ações que são realmente bastante relevantes, algumas, obviamente, suscetíveis ainda de debate, mas seguramente todas elas indicativas de um caminho bastante positivo para o setor da saúde. E aí eu queria passar para o deputado Pedro, para que ele traga aí as perspectivas dele sobre essa questão da reindustrialização da saúde e todos os mecanismos de gestão para o setor. Muito obrigado, Fernando. Prazer, Nasser, ter trazido aqui pela Vimed, juntamente com o meu colega Padilha, no reinício das atividades normais, numa grande feira. Terceira maior feira do mundo, a maior da América Latina, e além dos expositores, debates da mais alta importância. Agradecer a presença aqui do Dr. Breno Monteiro, presidente da CN Saúde, que nos prestigia, juntamente com todos vocês que estão na plateia. Um tema relevante no pós-pandemia. Confesso a vocês que
Eu como médico, deputado, paciente, que estive na UTI e tive que usar tecnologias modernas para poder estar aqui hoje com vocês. Estive entubado 7 dias, 30 dias na UTI, mas sobrevivi. Estou aqui fruto de toda essa grande cadeia produtiva de saúde, que envolve médicos, hospitais, laboratórios e indústria. E a pandemia nos mostrou, Fernando, algumas essencialidades, algumas necessidades. Uma delas é a essencialidade do sistema único de saúde, a essencialidade da saúde suplementar. A necessidade é uma questão de segurança nacional, Padilha, da indústria nacional, do intercâmbio que tem a ver com a indústria internacional, dos fármacos nacionais. Vivemos momentos de muita crise, da importância da proximidade das entidades com o parlamento. Eu fico muito feliz, Padilha, quando vejo a Abimed nos trazendo aqui, se aproximando dos parlamentares, porque é a nível municipal, estadual e federal que nós propusemos políticas públicas que impactam no setor dos senhores, que precisa ter nada mais do que estabilidade e previsibilidade para poder crescer com segurança. E diria assim, Padilha, que nessa pandemia nós vencemos uma guerra. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sido a maior capacidade de transformação industrial no setor da saúde, que foi feita com uma rapidez imensa, transformando fábricas de geladeira em fábricas de ventiladores, e com qualidade, e com segurança. Qualidade e segurança. Nós tínhamos 3 fábricas de respiradores, de repente tínhamos 10. Nós não tínhamos EPIs, ficávamos dependentes totalmente da China e da Índia, e de repente chega 10 aviões americanos, leva tudo que tinha na China para os Estados Unidos. E nós ficamos aqui sem nada. Houve investimento maciço para que tivéssemos luvas, para que tivéssemos máscaras, para que tivéssemos respirador, enfim. Todo um complexo industrial foi feito de maneira rápida e competente. E agora está feito, está pronto. Nós temos que dar estabilidade, dar continuidade desse processo. Não se pode dar um passo atrás. E para isso é fundamental esse diálogo que nós estamos tendo aqui, em cima de uma das tantas ações que o parlamento teve que fazer e fê-lo, e foi feito com muita responsabilidade. Mas já sabe muito bem que trabalhamos muito. Nós fizemos uma comissão de enfrentamento externo do coronavírus, presidido pelo deputado Luizinho. Nós 2 participamos, até por isso eu peguei o Covid. Nós não paramos de trabalhar, nós continuamos trabalhando e se produziu muito. Mas também nós tivemos a oportunidade de ver as necessidades e as mazelas de um país que tem o melhor sistema de saúde do mundo, mas tem as suas dificuldades imensas que precisa melhorar. E sem dúvida nenhuma, hoje o foco é esse aqui, a indústria é uma delas, que se mostrou essencial, necessária, questão de segurança nacional. Me lembro uma semana, Nasser, que nós tivemos ali, Padilha, na iminência de não termos mais anestésico no Brasil, nem relaxantes musculares. Eram 3 dias de estoque e acabar e nós íamos ter que extubar os pacientes. Foi feita uma operação de guerra no Uruguai, conseguimos fazer com que houvesse a importação de maneira muito rápida e conseguimos superar aquela situação crítica. Na indústria foi a mesma coisa. Então existe toda uma possibilidade de fazermos daqui para frente uma regulamentação para dar estabilidade e previsibilidade. Eu sou um empresário. Eu quero ter no meu hospital previsibilidade e estabilidade só. O resto eu sei fazer, trabalhar. Precisamos também fazer com que haja a possibilidade do incentivo da inovação. Eu fui lá no Rio Grande do Sul, secretário de Ciência e Tecnologia. Eu fiz na lei da inovação, que fazia com que houvesse estímulo para as empresas ter doutor na sua ponta, trabalhando para poder fazer qualidade dos seus produtos e desonerando essas empresas. Se melhorou muito na qualidade da inovação. Antigamente o doutor era para dar aula. O doutor tem que estar na ponta. E nós temos aqui um setor no Brasil que deu o maior exemplo de avanço, que é o setor primário. É o agricultor em que o filho era filho de um pai que não estudou, mas ele estudou, fez faculdade, fez doutorado e voltou para o campo. E hoje o Brasil não perde para ninguém em termos de setor primário. A tecnologia de produção, não só nas cultivares da terra, mas também na produção de equipamentos de colheita, de plantio de soja, de trigo, de milho, de algodão, de nosso pecado, de aveia, de azeite. Por quê? Porque se usou o conhecimento, que é a grande
necessidade de um povo para poder desenvolver. Não é possível nós crescermos sem termos conhecimento, nos apropriarmos de tecnologia e de inovação. E aqui, a capacidade que nós temos no nosso setor industrial é muito grande e foi demonstrada de fazer isso rapidamente com capacidade e qualidade de muita segurança. Portanto, nós temos no Parlamento uma responsabilidade. O Padilha fez um relatório muito bem feito, conversando com tudo e com todos, desprovido de qualquer viés ideológico, focado numa necessidade nacional e na capacidade de um segmento que quer fazer e que nós temos que deixar fazer, mas criar regras que possam fazer com segurança, que nós precisamos. Eu fui usuário, eu sou médico que fui usuário e saí bem. Precisamos fazer muito mais. Além disso, Padilha, fazer com que isso chegue na ponta. E a capilaridade do SUS fez com que no Brasil ninguém ficasse desassistido. Foram assistidos. Precisamos fazer isso com mais qualidade, podemos fazer com mais qualidade, mas é fundamental se valorizar o segmento que está aqui para fazer. E essa aproximação com a política é essencial. Quero cumprimentar vocês de trazer deputados aqui para conversar, questionar, dar suas opiniões. Nós sabemos também daquilo que nós não sabemos muitas vezes, são as necessidades do segmento, para poder, através de políticas públicas, fazermos leis para que se possa dar segurança, garantia e tranquilidade para o segmento poder avançar. Vejo nessa ocasião, nessa oportunidade, Fernando Inácio, nas minhas considerações iniciais, dessa proximidade, o início de uma semente fértil que, se fecundada em solo fértil, ela vai dar resultados que o Brasil precisa, vocês necessitam e nós também, como pacientes, precisamos que aconteça de maneira rápida, eficiente, eficaz. É um caminho sem volta. Nós tivemos grandes avanços na pandemia, como toda a guerra. Tivemos muita perda, lamentamos cada perda, cada vida que se perdeu. Todos nós, cada um perdeu um amigo, ou parente, ou quase morrido da pandemia. Aliás, estou aqui porque a história não tem lugar para covardes. Nós temos que continuar nessa guerra. Me recuperando na batalha de novo. Temos obrigação de fazer isso aí. E com uma alegria muito grande de poder colaborar. Então eu vejo nessa ocasião em que se produz um dos tantos relatórios, uma das tantas leis importantes. Eu mesmo fui relator, fui autor de uma lei, Padilha, você me ajudou, o Jorge Sá foi meu coautor, a Lei 13.992, que salvou o sistema de saúde do Brasil, hospitalar. Fez com que o governo pagasse integralmente aos hospitais, laboratórios, clínicas e APAES, o contratualizado com o Sistema Único de Saúde, mesmo não cumprindo as metas. Quando saiu a lei, quando saiu o Fique em Casa, quando se proibiu procedimentos seletivos, a gente que é do segmento, e o parlamento tem gente muito qualificada, está aqui um dos mais qualificados, que é o Padilha, que estão produzindo muito lá na área da saúde. Então tem que aproveitar esse momento. Nós temos muita gente que conhece a saúde, que passou pela saúde, e esse Fique em Casa e a proibição de procedimentos seletivos fez com que os hospitais, clínicas, laboratórios e APAES não fizessem cirurgias eletivas, não só do SUS, eletivas privadas, conveniadas. Parou tudo. O que manteve essas instituições com as portas abertas foi uma lei produzida no parlamento. E isso em um mês, superando questões ideológicas, com apoio maciço do parlamento. Em 30 dias aprovamos na Câmara, no Senado, e foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, em 30 dias. Essa lei foi construída com quem? Com a Federação de Hospitais, com a Confederação Nacional de Saúde, com a ANAP, com a FBH, com a CMB, e com quem conhece um pouco de saúde. Então, essa aproximação do segmento com o parlamento, ela dá bons frutos, sim. Divergências existem, sim, mas as diferenças que tem havido no parlamento, nós temos sabido fazer disso, não motivo de briga, mas de aprendizado na busca do bem comum. Eu acho que aqui nós estamos num momento de consolidação dessa necessidade, vocês estão nas condições de fazer, e nós de fazer com que o caminho seja trilhado de maneira segura para nos dar essa tranquilidade. Obrigado, deputado Pedro. Nós que acompanhamos aqui à distância a sua batalha lá na Covid, a torcida foi grande pela sua recuperação, pode ter certeza. Eu queria agora trazer, Nasser, a perspectiva da indústria frente a esse novo momento, essa necessidade de retomar uma política industrial para a saúde no país. Muito obrigado, Fernando. Em primeiro lugar, gostaria de saudar e agradecer a gentileza do deputado Pedro Westphalen por ter colocado
também essa questão do trabalho em conjunto, independente de qual governo está. E eu creio que isso foi replicado também na fala do deputado Padilha. Independente do governo que está, nós precisamos de uma política de Estado. Isso nos interessa bastante. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de dar um contexto sobre a ABIMED. A ABIMED é uma associação da indústria de tecnologia, ou seja, indústria que investe em novos produtos, em novas tecnologias, que congrega cerca de 200 empresas nesta área, nacionais e multinacionais, e todas elas com uma visão de futuro, de prover uma maior sustentabilidade para o sistema e maior qualidade de vida para o paciente. A ABIMED ela emprega mais de 140 mil pessoas, e esses empregos são qualificados, empregos diretos qualificados e centenas de milhares de indiretos. Nós temos mais de 70 mil produtos registrados na Anvisa e representamos, todo esse contexto de indústria representa 0,6% do PIB nacional. Então, é uma indústria que se preocupa muito com o futuro e um dos questionamentos que chega dos nossos associados para o investimento no Parque Fabril aqui, ou mesmo em pesquisa e desenvolvimento, é segurança jurídica. Nem sempre nós temos uma regra que perdura pelo tempo suficiente para que exista a recuperação do investimento. O investimento da indústria ele tem retorno em longo prazo. Temos questões tributárias que também foram apontadas aqui pelo deputado Padilha, que são questões que muitas vezes nos deixam à margem de decisão, invisto mais aqui no país, não invisto no país. E além disso, existe uma questão fundamental, que é uma questão estratégica. Foi falado aqui que durante a pandemia de Covid-19 nós tivemos falta de produto, tivemos realmente falta de produtos farmacêuticos, tivemos hospitais superlotados, falta de equipamentos na nossa área, de materiais médicos, falta de luva, de máscaras, respiradores, bombas de infusão, tivemos problemas também com equipamentos de filtragem renal aguda. Então, como trabalhar do ponto de vista estratégico, como essa indústria pode ser estratégica para a nossa sociedade e com isso trazer o capital para cá, ou que o nosso investidor local consiga colocar o seu parque fabril instalado aqui no Brasil, pensando num horizonte de 5, 10, 15 anos. Então nós precisamos dessa segurança jurídica, nós precisamos de reformas talvez mais estruturantes, e é isso que nós escutamos muito dos nossos associados. E eu convirjo bastante com a fala do deputado Padilha quando ele diz que isso tem que ser uma política de Estado. E aí eu volto aqui, me permita te fazer uma pergunta. Recentemente nós tivemos o problema de falta dos semicondutores, dos chips, e isso acarretou inúmeros problemas, houve uma falta quase que generalizada de automóveis, porque esses chips migraram para outros produtos, e o Brasil é um dos maiores exportadores de silício. E o Brasil tinha ou está em liquidação a única empresa de semicondutores aqui da América Latina, ou quiçá do hemisfério sul. E esse me parece uma área estratégica. Claro, a gente não está falando de saúde, mas é uma área estratégica, assim como é a nossa área estratégica. Então, deputado Padilha, gostaria de escutar um pouco mais a esse respeito. Como transformar o complexo econômico e industrial de saúde em uma política de Estado, verdadeiramente de Estado, porque nós cremos que um set de regras e de leis, eles vão nos ajudar muito, mas eles têm a sua limitação, porque nós temos um entorno que não favorece o investimento de capital aqui no país neste momento com essas condições. Se você me permitir, Nasser, queria complementar na mesma pergunta, deputado Alexandre. Quando a gente fala de política industrial de saúde, isso é um recorte dentro da necessidade que o Brasil tem de rever toda a política industrial para o país. Na verdade, quando a gente olha a participação da indústria no PIB hoje, é algo muito complicado comparativamente a anos anteriores. Já tivemos 27%, 28% de participação no PIB, hoje é 11%. Então, o que eu gostaria de complementar na pergunta é na linha do que o Nasser trouxe, falando de silício especificamente, mas a necessidade de que a
implementação de uma nova política industrial para a saúde tem de ser suportada pelo estabelecimento de uma política industrial para toda a cadeia produtiva que vai abastecer esse setor. Porque temos que nos lembrar sempre da questão de transferência de tecnologia ou dos principais centros de desenvolvimento de tecnologia que não necessariamente estão no Brasil, embora nós tenhamos muitas coisas boas acontecendo aqui. Então eu queria trazer só essa perspectiva porque vai um pouco além, né? A indústria ela acaba sendo geradora de riqueza, mas ela também necessita de suporte interno para poder se viabilizar. Não, ótimo. Eu acho que esse é um desafio nosso, né? Primeiro, voltar a ter a ideia de que um país precisa ter política industrial, né? E quando nós estamos falando do complexo econômico industrial da saúde, nós estamos falando de política industrial e uma política para o conjunto do complexo econômico industrial da saúde, que envolve setor de serviços, envolve formação de profissionais pensando na inovação tecnológica, né? Então, o primeiro é o país não abrir mão de ter uma política industrial. A gente sabe que esse é um debate que existe, né? Tem gente que defende que você não pode ter política industrial, que alguns que, por um lado, acham que o Estado, por si só, dá conta de regular, planejar, o que pode significar isso um planejamento centralizado pelo Estado, outros acham que o mercado dá conta disso. Nós estamos absolutamente convencidos que não, né? Que um país precisa ter uma política industrial. O papel da indústria e dos serviços de alta tecnologia tem um papel muito importante em elevar a renda de um país, incorporar a tecnologia, gerar os melhores empregos, e um país não deve abrir mão disso, né? Eu acho que essa é a primeira questão, né? É lógico, né? A gente pega a experiência dos países, a construção de uma política industrial, muitas vezes ela começa por alguns setores e segmentos que aquele país tem maior potencial, né? Tirando os países que são muito centralizados, que acabam inventando os segmentos dos setores a partir, às vezes, né, de um planejamento extremamente centralizado. Eu não acho que tem que ser o modelo que o Brasil precisa perseguir, né, porque muitas vezes acaba criando, né, setores que quase fictícios, né, ou imposição de setores, ou alimenta setores que demoram muito tempo, décadas, que só um planejamento centralizado consegue dar conta disso. Eu acho que o Brasil precisa partir de grandes apostas de segmentos, como eu estava falando, Silveira e Inácia, quais são as missões sociais, socioambientais de reconstrução, de reindustrialização no nosso país. Eu acho que tem alguns setores que são decisivos, né? O Brasil, cerca de 25%, 26% do PIB é demandado pelo agronegócio, né? Então é lógico que o país precisa ter uma política industrial que envolva o agronegócio, seja para aumentar a competitividade ainda mais do agronegócio, seja para garantir o fim da fome no país. É uma contradição absurda. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e hoje tem 116 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar. Cerca de 20 milhões de brasileiros passando fome. Para acabar com a fome no Brasil, a gente precisa de ter uma indústria que se reindustrialize, pensando nisso, no acesso aos alimentos, né? Aumentar a capacidade. Nós estamos vivendo uma crise hoje sobre produção de fertilizantes. E recentemente foram fechadas fábricas de fertilizantes no Brasil, fábricas inclusive da Petrobras. Então, ter a ideia de que um país que quer ter uma indústria precisa sim ter políticas, segmentos de soberania é muito importante. Então, estou falando do agronegócio, né? O segundo grande segmento é a cadeia de petróleo, gás e energia, né? Cerca de 13% do PIB. A saúde, estamos lá, quase logo abaixo, 9%, né? Quando estava no Ministério era 9%, hoje é 8% e pouco, mas em torno disso, né? Então o setor da saúde, Silveira e Inácio, eu estou convencido de que o segmento da saúde é um setor estratégico de missão socioambiental, de reindustrialização do nosso país. A construção disso é uma construção que ela é dinâmica. O Pedro falou muito bem, depende muito de construção de consensos políticos, depende muito de você afirmar a ideia de leis. Então a gente já tinha construído uma série de arcabouços normativos, alguns legais, que continuam, alguns continuam, outros não foram, mas são fundamentais. Quer dizer, toda a lei de inovação tecnológica no Brasil para estimular a inovação tem sido importante nesse momento ainda, né? Nós estamos convencidos que a gente precisa transformar em lei para ultrapassar os governos essa ideia de uma estratégia nacional em torno da saúde, né? Que tem alguns componentes. Vão ter todos? A gente sabe que nem todos. As leis também vão se aprimorando, né? O SUS, como diz o Pedro, quanta coisa que a gente já mudou na lei orgânica do SUS de lá para cá, mas algumas bases são fundamentais, né? Por exemplo, de compreender que quem produz no Brasil, quem gera inovação tecnológica no Brasil,
setores estratégicos, como disse o Nasser, que é de interesse para garantir a sustentabilidade do direito à saúde no Brasil, tem que ter benefícios para isso. Tem que ter regime tributário próprio para isso, tem que ter regra específica de regulação, tem que ter incentivos, a gente vai discutir quais são, mas incentivos do ponto de vista da oferta de crédito, significa que todos eles têm que ser planos públicos? Não necessariamente, né? Tem vários setores que nem precisa, né? Mas você tem que ter regras de crédito que possam ultrapassar. Nós precisamos ter mecanismos de compras governamentais que ultrapassem o orçamento, que seja plurianual. A gente vai encomendar uma parceria de desenvolvimento produtivo, uma corporação tecnológica, são incorporações de 4, 5, 6 anos. Se o privado não tem a garantia de que o Ministério da Saúde, né, a priori vai comprar por 4, 5, 6 anos, ele fica com medo de fazer aquele investimento. Então a gente precisa ter regras sobre isso, né? Até um certo momento a gente construía isso através das portarias, das PDPs, dos compromissos, mas teve interrupção desses compromissos. Então eu entendo que o setor privado fique preocupado, ó, vai ter ou não vai ter, né? Então você ter a regra, eu vou fazer, o Pedro estava citando, a gente teve a alegria, né, Pedro, no começo da pandemia, a gente pôde visitar a planta tecnológica aqui do Instituto Butantan da vacina da Covid, né, ou a planta da Fiocruz. As duas são frutos de duas grandes parcerias de desenvolvimento produtivo. A do Butantan foi fruto da incorporação da vacina do HPV, né, que era uma vacina que tinha a patente, o registro dela, a tecnologia de duas empresas no mundo tinham, né? A gente fez um grande processo de consulta, seleção. O Brasil incorporar a vacina do HPV no SUS significava da noite para o dia criar o maior programa público de vacinação dessa vacina. Qual que era a exigência que o Brasil fazia? Transfere a tecnologia para um laboratório público, numa parceria público-privada no Brasil. Essa planta tecnológica, além de garantir a vacina do HPV, lá a partir de 2013, foi a planta tecnológica utilizada para a vacina da Covid de hoje, né? A mesma coisa da Fiocruz, foi a parceria com a AstraZeneca, agora, não ia citar o nome da empresa, mas foi com a empresa internacional, né? Que é fruto de uma planta tecnológica que foi criada uma parceria de eritropoetina com um país pequeno, Cuba, que tem tecnologia, tudo que fez a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Naquele momento tinha a perspectiva de que você começava uma PDP, você garantia a compra. Isso teve interrupção, então eu compreendo e defendo a necessidade de a gente ter mecanismo de compra governamental. Eu vou fazer uma compra, uma parceria de desenvolvimento tecnológico, 4, 5 anos para um equipamento, para um dispositivo médico, para um serviço, né, para um serviço de tecnologia de informação, para um Big Data. Eu acho que são demandas importantes hoje que o Ministério da Saúde tem, gestores estaduais, municipais, para uma vacina, para um medicamento, o que seja. A garantia de que essa parceria tem 4, 5 anos de compra governamental garantida. Então, eu acho que são instrumentos fundamentais. Quais são os principais instrumentos, na minha opinião, para construir uma política industrial na área da saúde? E eu compreendo, Fernando, a necessidade de a gente pensar uma política industrial como um todo, mas eu acho que a construção de políticas industriais no país como um todo, ela é fruto também de algo muito dinâmico, que alguns setores saírem na frente. Então, acho que a gente precisa sair na frente. O Complexo Econômico Industrial da Saúde tem tudo para sair na frente, porque a gente tem talvez o único exemplo, o único modelo que combina instrumentos fundamentais aqui no Brasil. Compra governamental, no mercado público que nós temos, né? Mecanismos da parceria público-privada, seja o privado nacional ou internacional, a gente tem isso. O mecanismo do registro do produto no laboratório, que é fundamental para que você não perca, né? A gente tem pegar aqui na parte da indústria farmacêutica, a gente tem um crescimento muito importante da indústria de genéricos no país. Tivemos um boom inicial e várias empresas foram adquiridas internacionalmente depois, saíram daqui e depois decisões da matriz, né, por vários, não estou discutindo aqui a decisão da matriz estava correta ou não, mas parou de produzir aqui no Brasil. Por isso que o registro está vinculado a um laboratório público, a uma universidade pública, é fundamental, porque o laboratório público e a universidade não sai do Brasil. Então a gente vai continuar aqui, a produção vai continuar aqui. A gente desenvolveu esse mecanismo no Brasil, né, na área da saúde. Então, ter um mecanismo como esse, ter um mecanismo de coordenação da política é fundamental. A partir desse mecanismo de coordenação com o governo federal, representante do setor privado, você constrói as soluções, né? E tem que ter um debate sobre o regime tributário. Eu acho que porque isso dá fôlego também, né? E você pode ter, como outros países fazem, você ter mecanismos tributários de longo prazo, de 15, 20 anos, né, 30 anos, eu acho que são questões fundamentais, né? E nós defendemos ali, Fernando Silveira e Nasser, até tem a ver com a pergunta que você fez sobre isso, ou seja,
que o grupo, o chamado grupo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, fique permanente dependendo do governo, como se fosse um grande conselho superior de decisões importantes para o país, né? Exatamente para decisões como essa ultrapassem o governo, não dependa de quem esteja no governo, né? Sobre quais são as áreas estratégicas. Você tem uma visão como essa, ó, é estratégico o Brasil ter conjunto da tecnologia que envolve o conjunto da cadeia do silício. Você não abrir mão disso, né? Talvez se tivesse um conselho de dizer, é estratégico o Brasil produzir fertilizante. Nós não podemos ter uma agricultura ser sustentável só importando fertilizante. Talvez se tivesse isso, não teria sido fechada as fábricas do Paraná e Sergipe da Petrobras, né? O Brasil teve um momento que parou de produzir insulina, né? No final dos anos 90, a gente conseguiu. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi a gente voltar a produzir insulina no Brasil. O que significa isso enquanto ganho tecnológico, né? Então, eu acho que tem algumas decisões, a ideia de que esse grupo seja permanente, seja de conselho superior, para além do governo, representante da sociedade, do setor privado, né? Membros do governo federal que são fundamentais, saúde, economia, né? As áreas ciência e tecnologia decisivas, representante do Congresso Nacional, para que você tenha decisões estratégicas do país que a gente não abra mão de jeito nenhum, né? Por conta do tamanho que nós somos, né? A gente não eu quero dizer, não é ufanismo, não é achar que a gente é maior do que a gente é, mas a gente é um país com importância e nesse setor com importância muito grande. Por esses dois compromissos que a gente tem, um compromisso constitucional de que a saúde é um direito, que gera um mercado público enorme, de mais de 200 milhões de habitantes, e uma saúde suplementar que foi se desenvolvendo no país, incorporando tecnologia e sendo reconhecida como uma das melhores. Faz muito bem aqui no Brasil o que é feito em vários outros lugares do mundo, né? Então, esses dois componentes, acho que são dois grandes potenciais que nós temos. E para isso precisa ter pacto com a sociedade, né? Eu falo uma coisa, viu, Silveira? A gente não pode perder a oportunidade. A sociedade brasileira entendeu a importância de você ter um sistema público de saúde. Entendeu? Durante a pandemia. Você não pode perder a oportunidade dessa percepção cair. Essa percepção tem que gerar um novo pacto de construção, de fortalecimento dessa ideia, né, de construir a sustentabilidade da garantia do direito à saúde, e a sustentabilidade da garantia desse direito passa, na minha opinião, por aumentar nossa capacidade nacional de produção aqui de serviços, produtos, tecnologia, medicamentos na área da saúde. Obrigado, deputado. Devo dizer que... Deixa eu só meter claro. um pouquinho a colher nesse tema aqui, só para complementar o que o Padilha de maneira brilhante discorreu. Alguns gargalos nacionais, Padilha, precisam ser superados. Burocracia é um grande empecilho, bem prático aqui. A burocracia é um empecilho imenso. Coritec, para incorporar um novo medicamento, nova tecnologia, é um parto de fórceps. Precisa superar isso aí. Nós temos que superar essas questões. Volto aqui a pontualizar segurança jurídica para nossas empresas. É fundamental ter estabilidade e previsibilidade. Toda essa manobra política, essas questões, a questão de Estado, que nós concordamos em gênero, grau e número que o Padilha falou ali, nós precisamos de maneira prática fazer com que haja efetividade para que se possa produzir com tranquilidade. A logística de transporte no Brasil, caríssimo. Nós não temos aeroportos de carga no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, ali na Geórgia, onde entra o Mississippi, você tem 40 portos, já muitos deles com terminal de trem lá dentro, e aeroportos, 60 aeroportos de cargas em zona Louisiana, Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. No Rio Grande do Sul, para aumentar o aeroporto do Rio Grande do Sul, nós estamos há 10 anos tentando aumentar, aumentamos, não pode usar agora. São questões imprevisíveis, impossíveis, mas tem que esperar isso aí. Houveram investimentos imensos aqui em tecnologia e o Brasil investe muito pouco, mas muito pouco em pesquisa, muito pouco. E não investindo em pesquisa não tem resultados. Difícil ter resultados, precisa investir mais. Agora, são questões pontuais. Logística e transporte encarece muito o nosso setor produtivo, muito. Então nós temos que olhar de maneira global. E o que a indústria precisa fazer? Bom, já que se investiu tanto agora aqui na indústria nacional, não se pode de uma hora para outra abrir a importação a custo zero. Não tem como. Você mata quem investiu aqui. Tem que ter realmente aí a previsibilidade. São políticas públicas permanentes que nos deixem com tranquilidade de investir, de poder fazer com que haja a produção do que nós necessitamos,
com tecnologia e qualidade, mas que não se tenham surpresas e sobressaltos de uma hora para outra. Mas um dos grandes tumores nossos, burocracia. Perfeito, deputado. De fato, nas contribuições que nós fizemos pela ABIMED ao deputado Alexandre Padilha, nós trouxemos vários desses pontos de uma maneira bastante marcada. A nossa preocupação como entidade é realmente levar ou possibilitar que a população brasileira tenha acesso às tecnologias mais avançadas do mundo. O senhor falou de Conitec, mas só para dar uma ideia, é um dado não estatístico preciso, mas é um grande indicador da nossa indústria. Nós estamos com um atraso tecnológico de 8 anos, em média, né? Em função de uma série de fatores. Então, obviamente, eu costumo dizer o seguinte, o paciente brasileiro é igual ao paciente de qualquer lugar avançado no mundo. Nós temos que ter acesso ao que há de melhor em tecnologia. O pessoal da marcação do tempo já está me sinalizando que estamos praticamente encerrando. Eu sei que na plateia deve ter muita gente interessada em fazer alguma pergunta, mas em benefício do próximo grupo de painel que já está esperando, eu passaria então, deputado, para suas considerações finais. Só agradecer a oportunidade de poder debater com o público seleto, na companhia do meu brilhante ministro Padilha, muito nos ensina lá, né? E agradecer à ABIMED a compreensão da necessidade de aproximação com o parlamento. Através desse diálogo, que a gente consegue avançar na busca de a construção de um país melhor, de uma estabilidade para os senhores que são da indústria. E nós, parlamentares, temos a obrigação de retribuirmos um pouco do tanto que recebemos desse país na construção das nossas vidas aqui. Sou médico, sou pós-graduado em administração e temos que fazer essa contribuição. Um momento desse, um momento de riqueza para a gente, poder estudar o que pensa, escutar o que tem que escutar e elaborar, através das nossas responsabilidades, políticas públicas para dar estabilidade e fazer que se consolide esse segmento tão importante para todos nós. Também quero agradecer, Fernando, Nasser, alegria estar com meu colega Pedro Westphalen e alegria estar com vocês aqui, me manter à disposição, né? Nós vamos fazer rodadas, inclusive pelos estados de lançamento desse relatório. E também está no debate na Câmara dos Deputados o projeto de lei do deputado Luizinho, que eu sou relator também da Estratégia Nacional de Saúde. Nós pretendemos aí votar ainda esse semestre. Então, ficar muito à disposição de vocês para o diálogo. Alegria vê-los aqui. Parabéns à ABIMED por esses espaços, né? E parabéns ao Hospitalar aqui pela feira. Nasser? Em nome dos associados, gostaria de agradecer mais uma vez a gentileza do deputado Padilha, do deputado Pedro Westphalen. Acho que abrilhantaram aqui a nossa discussão, a nossa conversa. Reforçar que a ABIMED tem um compromisso com a indústria de alta tecnologia e está sempre disposta a conversar e ser uma interlocutora para que juntos possamos construir melhores políticas de saúde e de acesso para a nossa população. Muito obrigado a vocês, a todos. Deputados, muito obrigado. Nasser, muito obrigado. Contem conosco. A ABIMED está sempre a postos para contribuir nesse diálogo inclusivo, aberto, simétrico. Acho que temos muito a contribuir, sim, para essa nova política. Agradeço a todos pela participação, pelo interesse no assunto, que não se esgota aqui. Muita coisa ainda vai ser discutida nesse assunto. Lembrando que temos outros painéis na ABIMED ao longo de toda essa semana, no período da tarde, às 14, 16, 17, 18 horas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e uma excelente participação no Hospitalar.